Olá, boa tarde. Neste sábado é comemorado o Dia da Libras, a língua brasileira de sinais. Uma data importante quando se trata de inclusão. No Poder Judiciário, a deficiência auditiva é tratada com seriedade. O Supremo Tribunal Federal é a única corte do mundo a transmitir ao vivo pela televisão as sessões plenárias de julgamento em Libras. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as iniciativas que ajudam na inclusão de pessoas com deficiência. Vamos agora a outros destaques. Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirma que é constitucional a proibição de aumentos com pessoal durante a pandemia. O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, apontou que a validade da lei é importante para a organização das finanças públicas, devido à crise econômica nesta época de pandemia. Julgados do STJ na pandemia. Na última reportagem da série, você vai ver os casos que foram parar na Justiça relacionados ao dia a dia das famílias. A necessidade de isolamento social como medida de prevenção à Covid-19 mudou hábitos e rotinas das famílias em todo o país. E ainda na reportagem dos 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, o banimento da família real, um momento que marcou a história do Brasil e da Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência sobre a constitucionalidade da Lei Complementar de 2020, que proíbe aumento para servidores públicos durante a pandemia. O julgamento foi em sessão do plenário virtual e a decisão unânime será usada em outros processos que tratam sobre o mesmo tema. Ao reafirmar o entendimento do STF, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, apontou que a validade da lei é importante para a organização das finanças públicas, devido à crise econômica nesta época de pandemia. O artigo da Lei Complementar, publicada no ano passado, proíbe o aumento de salário, criação de novos cargos ou funções para servidores públicos que onere as despesas com o pessoal até o dia 31 de dezembro de 2021. A norma também prevê o congelamento da contagem do tempo de serviço para benefícios como horas extras, periculosidade e outros benefícios. A validade da lei foi julgada pelo STF em razão de um recurso do Estado de São Paulo contra a decisão do TJ Paulista. A terceira turma civil concedeu o direito de um servidor público tirar licença-prêmio de maio do ano passado até dezembro de 2021. O governo do estado argumentou que a Lei Complementar de Enfrentamento à Pandemia não foi respeitada e pediu a reafirmação da validade da norma. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, restabeleceu os efeitos de um decreto do Estado do Rio de Janeiro que determina prazo de 35 anos para contratos de concessão de serviços de saneamento na região metropolitana da capital fluminense. O ministro Luiz Fux suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que havia declarado inconstitucional o decreto do Estado que prevê o prazo de 35 anos para contratar empresa de saneamento para a região metropolitana do Rio. O Tribunal Carioca considerava uma lei estadual que limita o prazo de concessão em 25 anos, 10 anos a menos que prevê o decreto. O governo do estado do Rio de Janeiro pediu ao STF para suspender a decisão, alegando que o entendimento do Tribunal de Justiça, que reduzia o prazo do contrato, comprometia o processo licitatório que está em curso e a data de entrega das propostas marcada para a próxima terça-feira, dia 27. Além disso, para o governo, 35 anos são necessários para cumprir metas da universalização do saneamento básico, exigidas pelo novo Marco do Saneamento, sancionado no ano passado. O marco determina que até 2033, 99% da população brasileira tem água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Ao restabelecer o prazo de 35 anos, Fux levou em conta jurisprudência da Corte e entendeu que a redução do prazo em 10 anos, como decidiu o TJ, poderia causar grave lesão à ordem administrativa, à saúde e à economia, porque impediria a região metropolitana do Rio de cumprir a lei de universalização do saneamento básico.
A decisão é em liminar e vale até o julgamento final da ação. E veja a seguir, Dia Nacional da Libras, a língua brasileira de sinais. É amanhã, mas a gente já adianta a data e fala hoje sobre a importância dessa língua oficial. Os detalhes daqui a pouquinho eu te espero. A Constituição Federal, promulgada em 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, consolidou os direitos fundamentais do indivíduo no nosso ordenamento jurídico, tendo a dignidade da pessoa humana passado a ser um dos fundamentos do Estado brasileiro. Você sabia que o Brasil tem mais uma língua oficial, além do português? Pois é, eu me refiro a Libras, a língua brasileira de sinais, que também é uma língua oficial. E neste sábado, 24 de abril, é comemorado o Dia Nacional da Libras. Oi, meu nome é Gal. Sou intérprete de Libras há 10 anos. Sim, Libras é a segunda língua oficial do Brasil desde 2002. Segundo o Instituto Locomotiva, o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva. Entre elas, quase 2,5 milhões têm surdez severa, quando só é possível entender a outra pela leitura labial ou pela língua de sinais. Tá aí o motivo de a Libras ser a segunda língua oficial do país. Os números alertam também para a necessidade de buscar a prevenção. Apenas 9% das pessoas com deficiência auditiva nasceram nessa condição. 91% adquiriram ao longo da vida. Metade de quem ficou surdo teve perda auditiva antes dos 50 anos. A inclusão de quem não ouve é uma forma de cidadania. E no Poder Judiciário, a deficiência auditiva é tratada com seriedade. O Supremo Tribunal Federal é a única corte do mundo a transmitir ao vivo pela televisão as sessões plenárias de julgamento. E desde 2017 também há, no canto da tela, a interpretação simultânea em Libras de tudo que é falado pelos ministros. Iniciativa elogiada por Arlindo Nobre, primeiro advogado surdo implantado do estado do Tocantins. Por conta de uma surdez severa, hoje, Dr. Arlindo só consegue escutar por causa de um aparelho colocado dentro do ouvido. Ele aprendeu a ouvir e a falar com a ajuda da ciência, mas comenta com a gente a importância de iniciativas inclusivas no Poder Judiciário, como o uso da Libras pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está realmente fazendo algo totalmente diferente do que já foi feito no Brasil, quando um órgão público toma a iniciativa de promover programas inclusivos que têm a consciência social de que é importante a remoção dessas barreiras para que as pessoas com deficiência possam exercer a sua cidadania. No ano passado, a TV Justiça também lançou a série Direito em Libras, um glossário na língua brasileira de sinais. Termos jurídicos ganharam sinais próprios que levam em conta a realidade e a forma de interação das pessoas com deficiência auditiva. Em alguns casos, pode ser a manifestação do Ministério Público. Libras é realmente a comunicação dos surdos com a sociedade e com o mundo. Por exemplo, para uma pessoa surda conseguir se comunicar na escola ou em hospital. Libras é para o surdo como português é para o ouvinte. Bom, a gente gostaria de agradecer a Gal dos Santos dos Anjos, a Gal dos Anjos, que, como você pode observar, fez a tradução para Libras de toda essa reportagem que a gente acabou de exibir. Muito obrigada, Gal. Bom, para detalhar o assunto, eu converso agora com o professor do Instituto Direito Libras, Fernando Alencastro. Oi, Fernando, seja muito bem-vindo. Ótima tarde para você, é um prazer falar contigo. Igualmente, muito boa tarde, Rafaela e a equipe toda.
Bom, interessante a gente ressaltar que eu queria que você explicasse algumas características da Libras, porque ela não é uma reprodução da língua portuguesa, ela tem uma gramática própria, um estilo próprio, muita gente não sabe, é uma língua oficial sim, desde 2002, né? Fala pra gente algumas características, Fernando. Sim, exatamente, Rafaela. Foi como agora mesmo a colega colocou. A Libras, para a comunidade surda, ela é como para nós verbalizados a língua portuguesa. Agora, foi muito importante esse programa de hoje, porque ele vai comemorar aí o aniversário da Lei 10.436, que foi instituída, como você bem lembrou na chamada, no dia 24 de abril, e ela traz o quê? Ela traz a oficialização da língua brasileira de sinais, cuja sigla é a Libras, como um sistema linguístico da comunidade surda brasileira. Isso faz com que essa comunicação que havia de uma maneira informal, extraoficial, ela passa a ser reconhecida por lei como o sistema linguístico da comunidade surda. A partir de então, as pessoas surdas podem usar a Libras e ela tem que ser reconhecida pelas instituições públicas e pelas instituições privadas. Ou seja, desde 2002, então, tivemos esse marco, o que significa na prática que a Libras ela deve estar presente em todas as instituições de ensino. A gente sabe que na prática isso é muito complicado, né? Dar efetividade ao que está na lei é o maior desafio, Fernando? Olha, você sintetizou exatamente a situação. Não basta estar na lei. É preciso que haja uma efetividade daquilo que a lei prevê. E a lei trouxe evoluções. Após, em 2002, ser instituída a Libras como o sistema linguístico da comunidade surda, nós tivemos alguma outra legislação que veio aperfeiçoando. Nós tivemos o decreto 9.508, também já de 2018, que é aquele decreto que instituiu a cota de participação das pessoas com deficiência nos concursos públicos. E mais recentemente, Rafaela, nós tivemos a Lei 13.146, que entrou em vigor em 2016, que ela é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, inclusive, em relação a Libras, ela determina que as instituições públicas elas devem ter profissionais de Libras ou servidores com essa capacitação para fazer o atendimento público da pessoa surda. Então, a grande dificuldade hoje não é mais a criação da lei. O Brasil está bem avançado e bem contemporâneo nessa defesa de direitos. Agora, o principal é dar conhecimento dessa lei e torná-la efetiva. Amanhã, Dia Nacional de Libras, então é sempre importante a gente chamar atenção para isso, né? O tempo já acabou, mas uma reflexão rápida aqui, porque acaba sendo importante também a gente deixar essa mensagem para a sociedade, porque a gente fala de comunicação, cidadania, informação, respeito às pessoas surdas, né? Exatamente. Numa síntese, nós poderíamos dizer que trata-se de um aspecto de cidadania. Acessibilidade mediante a língua brasileira de sinais das pessoas que têm a questão da surdez, ela é fundamental para a acessibilidade e exercício da cidadania que está garantida pela Constituição brasileira. Então, nada mais está se fazendo do que fazer valer aquilo que a Constituição prevê, acessibilidade e cidadania. Ok, dado o recado, Fernando Alencastro, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Ótima tarde para você. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. E você vai ver daqui a pouquinho na última reportagem da série Julgados STJ na Pandemia. Veja os casos que foram parar na Justiça relacionados ao dia a dia das famílias. Daqui a pouco, voltamos já já. É de notório conhecimento que a Constituição Federal é de importância ímpar por se tratar da lei fundamental
fundamental do nosso país. É o núcleo do arcabouço jurídico. Nossa Constituição Cidadã de 1988, que fora riquíssima ao contemplar os direitos e garantias fundamentais, dentre outras tutelas. A crise sanitária enfrentada com a pandemia da Covid-19 trouxe impactos também nas relações familiares. Durante o último ano, o Superior Tribunal de Justiça precisou analisar conflitos sobre adoção, guarda de filhos menores, violência doméstica e até mesmo as restrições impostas entre pais e filhos que se viram impedidos de estarem juntos em função das medidas de distanciamento social. Bom, os casos que interferiram no dia a dia das famílias que chegaram ao Poder Judiciário é o tema da última reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia. A necessidade de isolamento social como medida de prevenção à Covid-19 mudou hábitos e rotinas das famílias em todo o país. Em São Paulo, um casal entrou com pedido na justiça para que um bebê de 8 meses de idade fosse retirado do abrigo e devolvido a eles, que buscavam regularizar a adoção. No pedido de habeas corpus dirigido ao STJ, o casal alegou que o bebê tem problemas respiratórios desde o nascimento, o que eleva o perigo de sérios danos à saúde caso venha a contrair a Covid-19. O relator ministro Vilas Boas Cueva destacou, entre outras coisas, que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o melhor interesse da criança. O ministro entendeu que o acolhimento institucional não poderia se sobrepor à manutenção da criança no núcleo familiar que a recebeu desde o nascimento, especialmente por inexistir evidência de conduta prejudicial por parte do casal. E foi em função da situação excepcional vivida pelo país que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino concedeu liminar em habeas corpus para que um bebê de 2 meses em processo de regulamentação de guarda fique sob os cuidados do casal guardião. O juiz da Vara da Infância e da Juventude determinou o acolhimento institucional da criança e o Tribunal Estadual manteve a decisão. No habeas corpus impetrado no STJ, o casal alegou que a permanência no abrigo contraria os interesses da criança e que não se trata de adoção à brasileira, pois o bebê foi registrado pela própria genitora, que posteriormente concedeu a guarda de fato a eles. De acordo com o ministro, nas instituições de acolhimento costuma haver grande fluxo de educadores, voluntários e visitantes. Por isso, em razão da pandemia, a manutenção do bebê com os atuais guardiões é a medida mais prudente e eficaz para preservar a saúde e a segurança da própria criança. Processos relacionados à violência doméstica também chegaram ao STJ nesse período de pandemia. E a necessidade de isolamento social provocou uma preocupação ainda maior sobre esses casos que cresceram no último ano e levaram o Poder Judiciário a se organizar em defesa das mulheres. Um grupo criado pelo Conselho Nacional de Justiça começou um trabalho para encontrar alternativas de facilitar a comunicação da denúncia e melhorar o amparo à mulher vítima de violência. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, foi o coordenador do grupo. Uma das propostas implantadas foi a campanha publicitária Sinal Vermelho, onde a mulher pode pedir socorro ao mostrar o sinal feito com batom na mão. Em um desses casos, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, reestabeleceu medidas protetivas concedidas a uma mulher para coibir a violência do ex-marido. No caso, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu uma liminar em habeas corpus ao ex-marido, revogando todas as medidas protetivas. A defesa dela, então, recorreu ao STJ, requerendo o reestabelecimento diante do risco de morte da vítima. Ao receber o habeas corpus como tutela provisória, o ministro Humberto Martins destacou que considerou a relevância da matéria e o fato de que o risco, neste caso, é permanente.
Entendo que os requisitos para a concessão de tutela de urgência estão presentes, uma vez que a manutenção de convívio e coabitação entre a requerente e seu ex-marido, potencial ofensor, evidenciam sérios riscos de que o conflito possa ser acirrado. Sabe-se que essas são exatamente as circunstâncias que a Lei Maria da Penha visa coibir com a previsão de medidas protetivas ali elencadas. Para evitar a propagação do vírus, em 2020, o governo brasileiro decidiu fechar as fronteiras com diversos países. E a restrição de entrada de estrangeiros separou uma família no Brasil. Um casal de idosos norte-americanos teve o pedido de entrada no Brasil negado pelo Ministério da Justiça. Eles têm um único filho, um americano que reside no Brasil há mais de 20 anos e é casado com uma brasileira nata. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho concedeu habeas corpus. Na decisão, além de levar em consideração a questão humanitária e a demonstração de que o casal depende de cuidados especiais da família durante a pandemia, o ministro concluiu que os estrangeiros estão abarcados pelas exceções previstas na portaria interministerial que definiu os critérios de fechamento das fronteiras, já que são pais por afinidade da esposa brasileira do filho, nos termos do artigo 1595 do Código Civil. Direitos de família, situação dos presos, questões de saúde e econômicas. As repercussões jurídicas em torno dos desdobramentos com a pandemia levaram o STJ a julgar milhares de processos no último ano. Mesmo com o regime de trabalho remoto adotado desde o dia 16 de março de 2020, como medida de combate à disseminação da Covid-19, mais de 735 mil decisões já foram tomadas e mais de 230 sessões por videoconferência realizadas. Julgamentos que impactam diretamente a vida de milhares de cidadãos. Agora a gente vai falar sobre história e justiça. Um momento que marcou a história do Brasil e da Suprema Corte foi o banimento da família real logo após a proclamação da República. E esse é o tema da reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era republicana. Uma das primeiras medidas tomadas pelo primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, para evitar uma reação antirrepublicana, foi determinar que a família real saísse do país em novembro de 1889. Num único decreto, ele oficializa o banimento da família real, o perdimento de todos os bens da família real e a proibição para que a família real pudesse voltar a comprar qualquer imóvel no Brasil. Isso é um decreto muito duro. O decreto gerou polêmica por ir contra a Constituição Federal da época, que não previa o banimento de cidadãos e já garantiu o direito de liberdade de ir e vir. A lei brasileira já deixava claro que quando alguém sofresse violência ou fosse preso e coagido de forma ilegal ou por abuso de poder, podia recorrer ao habeas corpus para pedir o direito constitucional de liberdade. Baseados nisso, em 1903, 3 jornalistas entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para pedir a revogação do decreto presidencial que baniu a família real do Brasil. Os jornalistas Alberto Veiga, Urbano Neves e Olímpio Lima, do jornal A Tribuna, de Santos, em São Paulo, foram os autores do habeas corpus. No documento de 26 páginas, os jornalistas argumentavam que o decreto de banimento só poderia existir se a lei constitucional estatuísse a pena de banimento judicial. O pedido foi analisado rapidamente pela Suprema Corte, considerando os padrões da época, 11 dias. O STF negou o habeas corpus por entender que foi solicitado por pessoas que não tinham ligação com os ex-monarcas e, portanto, não tinham legitimidade. Além disso, considerou que o tema, banimento da família real, não era abordado claramente na Constituição vigente. O banimento da família não havia sido objeto,
de apreciação pela Constituinte. Então, a Constituição, de fato, proibia os banimentos, mas calava sobre o banimento específico da família Bragança, depois família Orleans Bragança. Logo, o Supremo entendia que não poderia apreciar algo nesse sentido, uma vez que o Poder Constituinte originário se negou a apreciar. O caso marcou a história do Brasil e também do Poder Judiciário brasileiro. Ele é importante porque essa questão ela debate a própria feição brasileira do habeas corpus, o que a gente chama de a doutrina brasileira do habeas corpus. O habeas corpus no Brasil, nesses anos iniciais da República, ele ganha um perfil muito particular, porque, ao contrário de outros países que tinham até mais tradição em tratar de habeas corpus, os Estados Unidos, a Inglaterra e tal, onde o habeas corpus estava ligado apenas à liberdade de ir e vir, a Constituição republicana, a nossa Constituição de 1891, deixava margem para que o habeas corpus fosse utilizado como verdadeiro mandado de segurança hoje em dia, para tratar de qualquer ilegalidade do poder público. O Jornal da Justiça, a primeira edição de hoje, fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Obrigada pela companhia. Até segunda-feira. Tchau, tchau.